Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Pingo nos Is aqui pela TV Litoral Panorama. O programa que é voltado aí a buscar esclarecer, explicar ao nosso telespectador assuntos do momento. No programa anterior falamos sobre intervenção militar, ditadura, diretas já, até começamos aí a falar sobre essa questão das diretas já. E nesse programa de hoje eu volto com o professor Eduardo Guerini, também o professor Ricardo Boff, para falar sobre um assunto que puxamos no programa anterior, que é o trabalho da mídia, a mídia nacional e a nossa mídia local aqui durante essa paralisação dos caminhoneiros. Obrigado mais uma vez, professores, pela presença de vocês. E eu começo hoje com o professor Eduardo Guerini. Professor, essa cobertura, falávamos no programa anterior sobre a grande mídia e a manipulação das informações. Como é que os senhores analisam essa cobertura a nível nacional, estadual e mesmo até o nosso local aqui? Bom, de maneira geral, acho que a questão da informação, ela está sempre concentrada em grandes meios, ela causa distorção da realidade. Eu lembro aqui que a paralisação dos caminhoneiros, ela começou com o apoio da mídia e agora está sendo demonizada pela mídia. Começou com a ideia de que os caminhoneiros autônomos estavam paralisando, até chegar à tradução de lockout e depois ainda num certo governismo deliberado, atacando as empresas, atacando os caminhoneiros e não resolvendo o principal problema, que é a política de preços da Petrobras e, mais do que isso, a falta de habilidade do governo em negociar antes para depois intervir com a força policial e militar. Isso significa dizer que, a todo momento, a mídia está perdendo capacidade de criticidade, de autonomia de agência, no sentido de dizer assim, olha, essa não é a realidade. Sexta-feira, quando aquele acordo foi firmado com representantes, vamos dizer assim, representantes desconsiderados pela maioria dos caminhoneiros, CNTA, ABECAM, a Confederação dos Transportes... Naquela primeira semana da paralisação, né? Ou seja... na sexta-feira à noite, a Globo News, que tem essa capacidade, essa capilaridade, ela simplesmente decretou o fim da guerra. O governo fechou o acordo e amanhã volta ao normal. Nós estamos mais de uma semana com um sonho deliberado do governo, dos governistas e da própria mídia monopólica, da grande mídia, que a greve acabasse. No contexto estadual, as grandes redes somente na segunda semana começaram a fazer inserções mais amplas sobre os impactos da paralisação na vida das pessoas. Sim. E localmente isso foi mais ou menos diluído pelas rádios, pelas TVs locais, mas ainda numa falta de descrição perfeita da realidade, dando mais voz aos caminhoneiros do que os transportadores, do que a própria população. Quando começa a sentir o impacto dessa paralisação, aí a mídia começa a responder. E ainda hoje, a mídia continua demonizando o movimento e não retratando o que existia por trás das câmaras, dos bastidores dessas negociações, muitas vezes parecendo programa de coluna social. Uhum. E eu lembro assim, o jornalismo é informação com independência, jornalismo é criticidade. Um jornalismo que não há informação e não há criticidade, ele se transforma em propaganda. E mais do que isso, a Rede Globo e os seus analistas ultimamente têm sofrido de uma certa amnésia com a realidade, ou seja, selecionam conteúdos e repetem exaustivamente que o problema de uma redução de preços ia impactar nas finanças públicas brasileiras e que todos pagariam com aumento de tributos. Aí eu pergunto, e por que não cobram em aumento a tributação sobre o sistema financeiro que está nadando de braçada? Sim. Ou seja, é transferir responsabilidades. Volto a dizer, não são os autônomos, os caminhoneiros que devem pagar pela crise, nem aquelas transportadoras e postos de combustíveis que tiveram sua margem apertada pela política equivocada de realismo tarifário. Simplesmente a mídia avalizou essa política dizendo que ela tem que ser mantida para garantir a atração ao investimento. Só mais um dado, o dólar bateu na casa dos 3,75.
com intervenção do Banco Central. Então tem um nível de desconfiança com esse governo. E em nenhum momento, a não ser na segunda semana, ali no sétimo ou oitavo dia, começaram a avaliar as situações em que o governo já tinha recebido um documento em outubro, citando o problema da política de preços da Petrobras. E o governo não levou a sério. Então, o governo Temer, Padilha, Moreira Franco, os líderes do Congresso estavam dando de ombros para um problema real da sociedade brasileira. E a mídia não atacou, não citou eles, não responsabilizou e não chamou eles a explicar-se. Com certeza. E falando em explicar-se também, né, professor Ricardo, os pronunciamentos do presidente da República, o Michel Temer, durante essa paralisação, desastrosos, né? Os pronunciamentos do Temer demonstram cabalmente um governo que está no fim, que está moribundo, se não já morto, e ele tenta exercer um poder que não tem. Então, em determinado momento, ele diz que vai colocar o exército, intervir, e sei lá como, fazer os caminhoneiros ligar o caminhão à força, ou fazer uma ligação direta no motor. O pessoal do exército ele não explica como, vai entrar e vai dirigir. Diz que vai usar força e não usa. Faz uma ameaça aqui e não executa, faz outra ameaça colar e também não dá certo. Usa a grande mídia, como o professor Guerini falou, que apoiou a queda da Dilma e a ascensão do Temer ao poder, a grande mídia também já não pauta. Ou seja, Temer e a mídia já não conseguem pautar essa revolta brasileira que está vindo da rua. Então, quando você ameaça uma vez, isso serve para um professor, para um pai, para um presidente da República. Diz que vai fazer uma vez, não faz. Diz que vai fazer outra vez uma restrição, uma política mais dura, mais disciplinadora. É tipo ela com criança pequena, né? Com criança pequena. Diz uma, diz duas, não faz, a tua legitimidade perde. Então, qualquer coisa que o Temer falar agora, as pessoas vão dizer, esse cara aí está falando o quê? Sim. Então, o desastre da fala dele é diretamente proporcional ao desastre do governo dele. E até quando ele faz o discurso em rede nacional, aí ele fala da intervenção das forças militares e tal, e a pouca preocupação dele é com o frango que está morrendo na granja. Aí desabastecimento total no país, uma crise política e econômica, ele está preocupado com o frango que está recebendo a ração na granja, né? Isso em rede nacional, isso é o... Pronunciamentos longos e vazios, assim, meio... Pronunciamentos impolutos, né? Todos cheios de gesticulações, cheio de mesóclise, ênclise e próclise, e ninguém entende nada, porque eu digo assim, comparando, está comentando o dia, pelo menos o Lula tinha essa capacidade comunicativa, a Dilma já era mais complicado, mas era mais a ideia da satirização da forma dela não explicar a realidade. Sim. E não entender a realidade. O Temer, ele parece que está fora da realidade. E, assim, os assessores do Temer também são assessores toscos e, ao mesmo tempo, essa perda de legitimidade faz com que ele não tenha capacidade. E, mais um exemplo, a mídia, quando foi cobrir a chegada do Temer naquele prédio que desmoronou pelo fogo, ela não consegue mostrar aquilo que é a realidade. A população está indignada. A população está indignada e nós temos aí por trás disso desobediência tributária. É uma desobediência tributária porque os brasileiros estão dizendo que a carga tributária está insuportável. Porque o governo, quando aumentou o PIS/COFINS, a mídia diz não, é para equilibrar as contas. Nós estamos há 3 anos com déficit crescente e ninguém fala nada. E aí, cada vez que vem a história de um subsídio, uma subvenção, uma tentativa de atender a demanda de um setor que é importante para a realidade, o que se fala? Reforma. Mas que reforma? Nós temos que fazer uma outra questão, nós temos que fazer uma reforma na estrutura tributária, mas não é uma reforma da Previdência. Nós temos que atacar os setores que estão tendo lucros com a ideia do sistema financeiro, e a mídia tem que atacar os problemas reais, mostrar os problemas reais. Os jornalistas que cobrem política em Brasília, eles são colunistas sociais. Infelizmente, os colunistas políticos da mídia provinciana, aqui em Santa Catarina, eles são chapa branca, porque todos dependem da propaganda governamental. Então, a mídia não tem essa autonomia. Verifique a propaganda do governo. O governo está lançando uma propaganda dizendo os feitos dos 2 anos do Temer, diante de uma crise estrondosa. Temer está no caos, é um cadáver insepulto, é um vaso quebrado no Planalto. Só falta o tempo dele chegar, mas o tempo dele chegar nós teremos ainda um longo.
um tortuoso, um doloroso caminho. E a mídia precisa mostrar isso com verdade. E o pior é que agora vem uma campanha eleitoral, daí Brasília já, mesmo durante a própria crise, presidente do Senado indo para o seu curral eleitoral. Deputados federais e senadores, todo mundo indo para os seus estados. O Brasília pegando fogo, o presidente foi para o Rio de Janeiro, depois para Minas Gerais. Então, entregar carro. A crise de é, combustível ele foi entregar carro. Eunice de Oliveira, enquanto o pessoal estava tendo crise de desabastecimento nos postos, estava viajando com um jatinho da FAB, que é caríssimo. Então, assim, um desprezo, porque essas imagens colam na sociedade e aí leva uma insatisfação maior. Com certeza. Nós estamos falando então sobre essa questão, né, da publicidade, dessa questão da mídia, nessa paralisação dos caminhoneiros, e no retorno aí do nosso apoio cultural vamos falar sobre a questão desse poder que a Toda Poderosa tinha, e a rede social está desbancando isso, mas também o cuidado que você tem que ter com a rede social. É depois do nosso apoio cultural, a gente volta já já.